aquilo faz música. Eu já vi, aquilo faz mesmo. Só um bocadinho, professor, peço. Então vamos lá. Muito bem, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso trabalho. O nosso tema é sobre o fenómeno OVNI. Então vamos lá. O tema OVNI em pleno século XXI continua a ser tabu e tema de risos pelos transeuntes do planeta Terra. Será o OVNI sinal de extraterrestre? Um ser verde com antenas. A SPO, Sociedade Portuguesa de OVNIologia, é uma jovem associação dedicada à investigação da fenomenologia OVNI, onde o presidente, com apenas 24 anos, Nuno Montes da Silveira, que tem o privilégio de exercer, além da OVNIologia, a advocacia. É um amigo meu, mas não pode estar presente porque teve um julgamento à tarde e ainda continua no escritório, infelizmente. Mas temos hoje Para esclarecer este fenómeno, veio diretamente até nós um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, o Filipe Gomes, oriundo dos Açores, um artista de natureza que divide a sua vida entre a música, a arte plástica e a OVNIologia. Melhor que ninguém, ele poderá. A apresentação, meu nome é Filipe Gomes, como já sabem. Fui convidado aqui pela Diana Gonçalves e a Andrea Lemos para esta apresentação sobre um tema que a mim me interessa extremamente, a OVNIologia. É um tema um pouco estranho para a maioria das pessoas e vamos tentar esclarecer um pouco sobre o que é isso da OVNIologia e os fenómenos OVNI. Já vamos mostrar aqui um dos trabalhos que eles fizeram, uma exposição em Santarém. Para Portugal Direto, canal 1. Uma exposição sobre OVNIs. Os visitantes podem, além de conhecer alguns casos mais mediáticos, ficar a saber um pouco mais sobre o trabalho da Sociedade Portuguesa de OVNIologia. Permanece um mistério quase não insondável o céu que nos com a cabeça e os estudos, encontros imediatos, visões de relatos mais ou menos sérios daquilo que não tem explicação. Falamos de OVNIs, estranhos objetos voadores não identificados, não necessariamente extraterrestres. A exposição, patente no espaço especial em Santarém, pretende acima de tudo ser informativa, mostra o que é verdadeiramente real e o que está por lado de uma explicação lógica e terrena. Este é o meu. Está a ser. Está um pouco azul. Não, deixa eu ver. Para além disso, temos a passar imagens vídeos filmados ao longo dos mais de 50 anos de OVNIologia da ERUTER. São placares informativos sobre todos os aspectos mais relevantes para que o cidadão possa ver informar-se sobre os casos. Estou já aí no quadro, já agora a palavra A nossa OVNI. galáxia é a vida de milhões de outras, logo aqui começam a surgir as dúvidas. Será que estamos sozinhos no universo? Neste caso, é ver para crer. E agora, a letra de mais miudinhas por baixo põe objeto voador não identificado. A ideia também está a atividade da Sociedade Portuguesa de E agora, à frente, OVNI, entre parênteses, põe sigla. da invenção ou do livro de visões irreais. Barra, não fecha ainda outra vez. Barra acrónimo. Sigla, barra acrónimo. É depois para discutirmos, põe o acento no O, obrigado. É depois para discutirmos o acento, veja se consegue acentuar, ao contrário, esse de baixo, já bom. Pronto, para ver se chegamos depois a uma conclusão se o OVNI é uma sigla ou se é um acrónimo.
Já agora sublinho a palavra acrónimo. Se calhar a maior parte já sabia que era um acrónimo, não? Já ouvimos muitas vezes a nossa praça, só um parênteses, falar de siglas. Não já? Por exemplo, SOS. Sabe o que é quer dizer SOS? Diga. Save Our Souls. Aquilo que em português é saudar as nossas almas. SOS. Isto é uma sigla, porque representa os poemas. SOS não tem nada a ver, representa, é uma sigla. Por exemplo, UE, União Europeia. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. SA, Sociedade Anónima, PJ, Polícia Judiciária. Agora aqui OVNI. Repare que o próprio nome, depois fizemos objeto voador não identificado. Veja lá se a cada inicial não corresponde àquelas palavras. A palavra OVNI. Pertence ou não pertence às partes? Não é? Então, ao fim e ao cabo, o OVNI é uma sigla de forma contínua, tem o nome de acrónimo. Portanto, o que é um acrónimo? Pronto, é uma sigla que se pronuncia de forma contínua. Pronto. Obrigada pela explicação. Vamos continuar agora. Podemos dizer mais, além do OVNI, há aquilo que nós sabemos, por exemplo, a SIDA, Síndrome de Imunodeficiência. Portanto, as iniciais correspondem. Já percebemos isto, não é? Sei lá. SIDA, por exemplo, ONU, PALOP, TAP, pronto. Chega, já agora, OVNI. Então vamos aos OVNI. Claro que partimos de hipótese, vocês acreditam? É assim, eu e a Andréia nunca ouvimos falar de tal assunto. Ai, não confio. Não. Não, eu já ouço há muito tempo. Claro que o difícil é, talvez, captar Não, captar já quem captasse. Ouvi falar, já ouvi falar. sempre ouvimos falar. Pronto, E este pronto. meu amigo tem a associação, disse-me que Claro que os astrónomos, eu astrónomos. estou a lembrar de um amigo astrónomo da Universidade de Coimbra, claro que os astrónomos continuam a pôr aí um pouco como um fenómeno celeste, fenómenos celestes não identificados. Claro que todos os corpos celestes são objetos. Isto não deixa de ser verdade, objeto voador, mas o problema é o não identificado. Para o astrónomo, continua a ser um corpo celeste, não é? Do tipo estrela cadente, quer dizer, claro que não é uma estrela cadente. Para o crente no OVNI, não é? Como será o senhor Nuno. À partida, talvez atribua só um OVNI, digo eu. Eu não, quando fazem pergunta, acredito em OVNIs. É uma pergunta que para mim não faz muito sentido, porque eu não gosto de fazer uso da crença. Sim. É algo Pois, que porque todos o nós OVNI temos. levado à última instância, pode ter tripulado, pode ser, digamos... Já é uma questão mais avançada. Pronto. Eu E muitos filmes que se fazem, muitas vezes de ficção, não é? Toda a gente quer falar de marcianos. Pronto. Mas eu pensava, neste momento, quer dizer, o que eu quero saber é, no atual conhecimento que há de OVNIs, se já, digamos, objetos, ou astrónomos, fenómenos celestes, quer dizer, se já se avançou mais, ou seja, é que houve uma altura em que se falava muito, vamos reparar, e ultimamente já não é algo que aparece na página impressa, está a ver? Portanto, há uma fase, eu gostava de saber porquê, será que corresponde a mais alguma descoberta científica, seja no âmbito da astronomia ou no estudo, quer dizer, como é que está o estudo dos OVNIs? Pode-me dizer alguma coisa sobre o seu problema? Nós vamos fazer uma entrevista e ele vai responder às perguntas básicas, julgo que aqui Está bem. quase nenhuma pessoa tem conhecimento sobre OVNIs, pelo menos eu e a Andréia não temos conhecimento Não, nenhum. nós só temos a página impressa. Exatamente. Olha, pela RTP, pelos livros. Apareceu agora, eu não sei se viram de Cico Mulher, sábado, também deram uma entrevista de associação. Pronto. Então vamos lá. É esse foi eu que participei em vários programas. Então vamos começar pela pergunta número 1, qual foi o objetivo da formação da SPO, da Sociedade Portuguesa de Ornitologia? O nosso objetivo, no fundo, somos um grupo de cidadãos com interesse em comum, que são os fenómenos OVNI. Alguns passaram a interessar-se por ter avistado aquilo que consideram ter sido um OVNI, isso é discutível, ser ou não ser, mas outros já têm um interesse desde miúdos, sem saberem bem porquê.
queríamos fazer uma associação que tivesse por objetivo, e é o que temos atualmente, uma investigação do fenómeno de forma objetiva, imparcial e o mais aproximada da ciência, porque a ovniologia não é uma ciência oficial, pelo menos. Foi esse o motivo principal da formação da associação. Também para ocupar uma lacuna que consideramos haver em Portugal. Já houve associações no passado, bastante rigorosas até. Sim, no passado eu lembro que colegas meus, mas fecho nessa porta que está a fazer uma referência. Obrigado. E atualmente, a partir dos anos 90, desapareceram as associações e acabou por haver uma lacuna a nível nacional. Nós achamos que a formação da SPO é importante não só para investigar, mas também para informar a população do que é que se tratam os fenómenos óbvios. Porque na ausência de uma associação como a nossa, eu reparei nisso ao longo de trabalhos dos anos 90, por exemplo, em que havia associações, elas no fundo funcionavam também como informadora. Não são pessoas crentes, não põem as suas crenças à frente da investigação. Um cientista às vezes também é um crente, não é? Eu penso que qualquer pessoa é um crente. Todos nós somos crentes. Pronto, quando nós falamos, atenção ao bocado crença, a crença é aquele que acredita por intuição, estou a entender. O fator crença na ovniologia é muito prejudicial. Claro. Estamos a falar de um fenómeno. Por isso é que eu queria ver se é, enquanto ciência, mas enquanto ciência tem que ter um objeto, um método, tem que ter, digamos, alguns princípios e tem que ter uma base, partida uma base sólida, quer dizer, haver de facto algo materialmente que se possa estudar e por enquanto, ao que sei, ainda não se recolheu nenhuma porção de OVNI, ou nenhuma parte de OVNI, não é verdade? Ainda não, eu sei. Sim, mas isso é. Porque pilotos, pronto, quem anda no céu é quem encontra mais, não é aqui na terra que eles encontram. Mas os pilotos, de facto, têm cruzado com corpos estranhos ou têm visto corpos estranhos. Mas geralmente a descrição aparece sempre como um corpo luminoso, o que para o astrónomo continua a ser, para eles, em vez de um objeto, claro, pode-se dizer objeto, mas são fenómenos celestes não identificados ainda pela ciência. O que é um fenómeno OVNI e quais são as suas principais características? Já falámos um pouco sobre isso. OVNI é sigla ou acrónimo que significa objeto voador não identificado. Esse termo começou a ser utilizado a partir do UFO em inglês, quer dizer, Unidentified Flying Object. O termo anterior, mais popular, era disco voador, mas isso é completamente redutor e muitos casos nem sequer eram semelhantes a discos. E atualmente este termo também começa a desaparecer e a ser substituído por outro acrónimo, fenómeno aéreo não identificado. E a FANI fica um pouco. Não é muito. Pois, é o FANI, se nesse lá exemplar lá. Mas noutras línguas, em inglês, é este noutras línguas, é? Não, sim, é português. Fenómeno aéreo não identificado. Em francês eles deixou de ser um acrónimo, essa lógica, eles não identificados juntam e chamam PAN. Em francês, fenómeno, que é PH, fenómeno aéreo não identificado como. Sim. Muito bem. Desde quando é que são observados fenómenos OVNI em Portugal? Pois, era as características. O que é um OVNI? No fundo, é um fenómeno ou um objeto não identificado que uma pessoa observa e não consegue identificar. É OVNI para a pessoa, pode não ser OVNI na realidade. Isso é o que a investigação vai decidir depois se é OVNI ou não. Se é não identificado, não sabe o que é, depois o que se pensa ser já é pura especulação. Geralmente associa-se aquela reportagem, é a visão mais popular que há sobre o tema, associa-se os OVNI a extraterrestres, mas a nossa associação, por exemplo, tem o cuidado de querer separar ou não ligar obrigatoriamente as duas coisas. Pronto, isso é que eu estava a dizer, se atribui a um OVNI sendo um objeto voador, não é? Como agora se vai passar a chamar. Objeto ou fenómeno? Pronto, é um O fenómeno. fenómeno é mais abrangente. Pronto, o fenómeno é, portanto, pode não haver aqui, digamos, alguém que o dirija, pode ser unicamente um fenómeno. Eu até concordo mais com o fenómeno, porque isto já vai ao encontro do que diz a astronomia. A astronomia
fala de facto desses fenómenos. Não é? Agora não lhe chama aéreo, chama-lhe celeste. Bom, aí, Alguns dos OVNIs, isso não são OVNIs, já são objetos voadores, ou fenómenos voadores, ou aéreos identificados. O OVNI será mesmo só os não identificados, pois quando identificamos deixa de ser OVNI. sim. Aqui utilizando o OVNI como Eles não conseguem identificar. a sigla mais usada, porque o OVNI é cultura. Quando deixa de ser OVNI, passa a Depois o OVNI passa, mas não fica, está a ver? Pelo menos é isso que eu estava a perguntar. Já cá ficou algum na Terra, não ficou nenhum, portanto passa no céu, ou na parte aérea, mas não há, digamos. Sobre características dos fenómenos que são observados, a pouca duração, por exemplo, da observação, é uma das características, geralmente, aparentemente violam as nossas leis da física, que nós conhecemos, ao, por exemplo, deslocarem-se a alta velocidade, fazendo um 90 graus sem qualquer abranhamento. Isso para nós seria impossível. Geralmente são luminosos, por vezes são de cor. Sim, também. Um fenómeno luminoso que muda de cor, por vezes. A maioria dos OVNIs são observados de noite, mas também há algumas observações durante o dia. Durante o dia, alguns não aparecem como fenómeno luminoso. Isso até nota-se na classificação que Alan Hynek, que foi um dos pais da ovnologia, fez. Ele fez uma classificação dos vários tipos de fenómenos observados. E de noite ele classificou como luzes noturnas, alguns dos fenómenos observados de noite. E durante o dia, como discos diurnos, porque a maioria dos objetos ou dos fenómenos observados durante o dia eram semelhantes a discos, daí ele disco diurno. Não quero falar desses que foram vistos em Portugal, talvez agora, não tenho entendimento. Eu em 75 fotografei uma formação, estava em formação entre eram umas 7 ou 8, inclusivamente não foram publicados. Mas fotografou onde? Eu. Onde? Eu estava na Amadora e ao ponto mais simpático as pessoas não suspeitam, veja lá, não me ri. Não, a sério. Os aviões eram por causa do verão quente de 75 e os americanos os aviões por causa do verão quente. Diz que é óbvio. Não, mas deixa eu ver, eu quero um bom juiz, veja bem, um juiz se for fazer um julgamento de algo, isso não sabe ao Garriga, manda evacuar na rua. Nós temos que ser bons ouvintes, não são capazes. Temos que ouvir, para ajuizar, enfim, um bom juiz, ou vamos preparar os ouvidos dos juízes. Mas ser juiz tem que ser muito ouvido, sobretudo ouvido. Estamos numa sociedade que é difícil de saber ouvir. E o fenómeno foi que achou-se estranho porque aquilo mudava de cores. Era um laranja metálico, depois era um azulado. Nós, se olharmos, por exemplo, um arco-íris, ele muda de cor. Embora nós saibamos, porque, como sabem, os perpendiculares, o ângulo da observação, a posição em relação ao Sol, quer dizer, há toda uma série de. E, inclusivamente, pode estar até a refletir a luz. Sim, Na carlinha do Ora, avião, como será que é luz bastante? sobretudo à noite. Sobretudo à noite. A grande verdade é que eu sempre fui um apaixonado pela fotografia e eu fazia muita fotografia no Então, autoluz. isso tem lá isso. E A calhou sociedade agradece. bem. Digo eu, não é? Eu tirei uma sequência de fotografias, já não as tenho, não sei o que é que aconteceu, porque isto foi em 75, passaram-se muitos anos. O facto Nós é que eu temos aqui o mostrei relato de aquilo. alguns da OTA, não é? Os chamais da esquadrilha, temos aqui alguns casos passados em Portugal, não é? E então havia um jornalista, havia havia um jornalista do Documento de Notícias, que era o Dr. João Cordeiro Pereira, que lecionava ali na Faculdade de Letras, era lá professor. Sabe onde era o João Cordeiro? Diga? Sabe onde ele era? Não. Ele vivia lá na Amadora também, e a gente conversava com ele em inglês. Era professor? Era professor aqui na Universidade de Letras e Já era jornalista que já faleceu. faleceu há pouco tempo. Na doença, Eu acho que sim. não foi de idade. Não. Como é que o João Cordeiro conhece? Agora eu gostava de Ele, saber. inclusivamente, era também diretor do Era uma jornal sumidade, era uma sumidade. do PQD. Pois, Ele estava muito então ligado já nisso. sei. Eu E também ele, não está entretanto, então estamos com a mesma pessoa. e entretanto, Familiar
um pouco afastado, mas é. E entretanto ele disse-me que não publicavam aquilo. Aliás, ele era um dos braços direitos do Francisco Sacramento na altura. Precisamente porque estávamos numa altura conturbada politicamente e havia outras coisas de maior interesse do que publicar aquilo, que foi a razão pela qual ele não foi publicado. Mas aquele caso não foi conhecido publicamente. Mas eu assisti e tive bem uns 20 minutos. E na sua sensação, uma vez que é alguém que viu, que observou em loco, portanto, observa diretamente visto, não é? Como dizia o Camões, Napoleonagem, eu vi claramente visto. E o que é que o Sr. José assim viu concretamente? Isso já não fica. Só vi, foi uma série de luzinhas, de pontos de luzes que mudavam de cor e de intensidade. E depois? Depois eu fiz as fotografias. Não, mas aquilo depois some-se, não é? Há qualquer coisa que eclipse. Eu só sei quando fiz a revelação das fotografias, aquilo estavam os vários pontozinhos, os vários pontos de luz, estavam uma informação EV. E eram 7 ou 8. Portanto, estavam à frente e estavam os outros assim lateral, como se tivessem EV. Foi aquilo que se viu. Não temos dúvidas. Agora, se são observados. Agora, não, se é o quê? Não, ouça, mas se é o quê? Se é não identificado, o objeto voador. ninguém sabe, não é? Foi curioso, foi. Não é o único. Há em todo o mundo também. Eu, a partir daí, comecei a interessar pelo assunto e, inclusivamente, fui mais longe. A própria civilização maia, azteca, inca, tolteca, etc., tem tradições muito em relação aos ovnis. A própria estrela, mesmo no mundo cristão, a tal estrela que os Reis Magos viram, não pode ser, já foi analisado, nenhum fenómeno no sentido, porque naquela zona, em Belém, a data em que foi, não há estrela nenhuma. Portanto, tem que haver ali um fenómeno celeste, ou outra coisa que vai, que primeiro as estrelas não se movem, não é? A partir da estrela é um corpo fixo, é diferente de um planeta. Portanto, eu tenho um livro, o investigador é alemão, o Sr. Werner Keller, tem um livro muito interessante. E a Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão. Também já li. O Werner Keller é um dos grandes arqueólogos, das grandes sumidades. Aliás, os alemães, não é por acaso que o Indiana Jones e a escola, sempre na Alemanha, parte da arqueologia. E, de facto, ele, a propósito desse capítulo da estrela, também, pronto, interessa-me, porque, de facto, há sempre uma lógica, não é? Ou as águas do Mar Vermelho que se abriram, ou, pronto. E ele, com a arqueologia, com a ciência, de facto, este Werner Keller escreve muito bem, e com dados concretos científicos, muito. Não, estamos a falar de outro, do Werner Keller. Mas pronto, e de facto, há sempre uma explicação para as coisas, mas nós é que não a temos no momento presente, nós nem sempre temos uma explicação, às vezes mais tarde. Mas, como o título do Werner Keller é A Bíblia Tinha Razão, e ele consegue, daquilo que demonstra, verificar que não é uma alegoria, mas foram factos determinadas ocorrências. O último dos quais, penso que está a passar esta semana, é quarta-feira, depois da manhã, no canal História, às 4 da tarde e depois às 10h30. Eu também me interesso por estas coisas, não é? A investigação não tem lugar. No canal História, sobre as cidades que estão agora na Jordânia, Sodoma e Gomorra, com depósitos de enxofre ainda na atualidade, e um monumento à estátua de Sol, à tal mulher do Ó, em que está lá esse monumento e continua na Jordânia, não é? A reportagem é dada quarta-feira, às 4 horas da tarde, no canal História. E repete depois às 10 da noite, sobre um desses acontecimentos, caso sobre. Portanto, estas coisas, muitas vezes a arqueologia, e neste caso a astronomia, também tem uma palavra a dizer. E é um conjunto, e às vezes está junto. Sim, muitas ciências. Se fosse uma ciência, seria uma ciência multidisciplinar. Pode ser abordada através da geologia, da astronomia. Tem que ser multidisciplinar. Estamos a falar sim, mas há motivos específicos para isso. Podemos abordar através da sociologia, da psicologia, até a própria filosofia, porque é um tema que acaba de ser filosófico. Estamos a falar de um fenómeno que não acontece. Pois, modernamente, você sabe também como eu, que pronto, a psicologia, mas sabe cada vez há mais o mundo da parapsicologia, não é? Sabe que neste momento, pronto, já vai num outro capítulo, numa outra dimensão. Desde quando é que são observados os fenómenos ovnis em Portugal?
provavelmente temos de ter desde sempre, porque sempre houve fenómenos que não se conseguiram explicar. Contudo, registros específicos de fenómenos não identificados temos alguns. Isso foi uma investigação feita pela Fina da Armada, que é conhecida a nível nacional por ter feito trabalhos em conjunto com Joaquim Fernandes, que é um dos maiores optimicistas portugueses, que faziam uma relação entre as aparições de Fátima e o fenómeno. Eu ia exatamente falar nisso. Exatamente falar nisso, porque os miúdos, coitadinhos, eles eram pastores, não percebiam nada disso, e que eles viram lá, de facto, uma senhora de luz, uma senhora, pronto, evidentemente, a crença já estava antes, e é evidente que alguma coisa os miúdos viram, não vamos dizer que os miúdos foram três para o problema agora é a fonte, o que foi, que fenómeno foi, que houve ali o fenómeno, houve. Uma das questões da Professor, nessa altura, agora, irmos no Alto atribuir isso, Alentejo, agora... aconteceu o mesmo fenómeno de luz. Uns anos antes de aparecer em Fátima. Ah, sim, O certeza. mesmo fenómeno de luz apareceu no Alentejo, também está assustado. Sim, eu sei, isso No Alto Alentejo. Acredito nesses fenómenos de luz. Acredito nos fenómenos de luz. Agora, depois, a tal dar substância a isso. E até talvez às vezes dar um certo aproveitamento. Isso aí é que me choca. Não é? Agora, que houve qualquer coisa, houve. E que às vezes nem tudo se consegue explicar num momento, na altura. Agora, como diria o outro, lá que há. Pronto, vamos adiante. Aliás, em espanhol. Mas fenómenos ópticos com mais regularidade começaram a ser registados e observados a partir de 1947-46 em Portugal. Pois era, o que eu tinha aqui desses aviadores, não é? Da OTA. Sim, isso já foi em 57. Mas Este foi em 57. aí não tenho Sim, está aqui no 47. 1947, não é? 1947 é o ano que a ovniologia considera-se como o começo da era moderna dos ovnis. A partir de 24 de junho de 1947, porquê 24 de junho de 1947? Essa foi a data da observação de Kenneth Arnold nos Estados Unidos, que observou 9 objetos a deslocar-se a alta velocidade a partir do seu avião. Ele estava a pilotar um avião à procura dos destroços do desaparecimento de outro avião na costa oeste dos Estados Unidos e observou objetos que não conseguiu identificar. Disse que eles deslocavam-se como se fosse pires por cima da água, como se alguém tirasse. Isso daí é que veio o termo Flying Saucer, traduzido à letra quer dizer prato voador, e depois evoluiu para disco voador, mais tarde sempre OVNI. E acabou por ser 24 de junho considerado como atualmente o Dia Mundial do OVNI. E o começo da era moderna dos OVNI, porque há um considerável aumento do número de avistamentos a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Há uma especulação. Nós não temos muito tempo, não sei se valia a pena ler aqui o que a esquadrilha da OTA observou, não é? Aqui, a da altura. Novo luminoso anómalo no horizonte, semelhante a um astro. Mudanças de cor. A partir de Porto Alegre, o fenómeno aumenta de tamanho, passando de uma forma esférica para uma oval. Tem um aspecto incandescente, primeiro rubro, luzes esféricas, descida repentina, depois subida rápida, e a esquadrilha verificou outros 4 corpos menores. O caso veio público, isto saiu no Diário Ilustrado. O Observatório Meteorológico de Coimbra, isto aqui já é um dado simples, detectou uma variação importante no campo magnético, coincidindo com o momento da observação por parte da esquadrilha portuguesa. Esse é considerado um caso mais conhecido de Portugal. E é talvez aquele que salta aqui à vista assim mais, digamos, palpável. Nós, E envolve a Força Aérea que tem, tem o registro e está registado no Observatório Meteorológico de Coimbra as alterações do campo magnético. Há casos em Portugal, mais do que para além desse há. Claro que isto é um assunto que nos varia de longe. Fabiana, não vamos ter tempo. Pois é isso. E pronto, se calhar podemos ficar por aqui. Não sei se querem pôr alguma questão. Podemos só mostrar nos Então vamos lá. Nós não vamos. Sim, sim. Foi um bocadinho mais só se der. Isto foi um vídeo
feitos em Figueira da Foz, Não dá mais sono. Percebe-se. Esta reportagem foi feita pela TVI saiu em 18 de março de 2006. O ano passado. Sim. E Onde é que basicamente. foi? Onde é que foi? Eu estava a dizer no passado à final, para o senhor. Aquele caso é de uma foto que nos enviaram e acabámos por identificar como sendo um pássaro. Muitas fotos. Pronto, às vezes. Pronto, isto é a foto sim, a fotografia mais famosa da OVNI em Portugal, o caso de Alfeno em 1990, em setembro de 1990. Foram feitas 4 fotos, esta é uma delas. Foi avistado por algumas dezenas de pessoas. Então, a falar com este ex-funcionário da Força Aérea Portuguesa, o Heitor Moraes, fomos falar com ele. Ele trabalhava em Montejunto, era cabo radarista, trabalhava com os radares. Sim, eles ajudarem-se. Baseando só em Portugal, acabamos por perceber um pouco o que acontece a nível mundial também. Os OVNIs têm tendência a aparecer junto a serras, ou em serras, e também no litoral. Também isso. Alguns destes fenómenos podem ser não identificados, mas podem ter origem natural. Fenómenos relacionados com a geologia, tectónica, já estamos nesses aspectos. Bom, isto assim não tem som, nós não podemos ouvir, há de haver qualquer pormenor aí. Pronto, em relação ao Heitor Moraes, ele basicamente pôs conta alguns dos casos que viveu no junto. Um deles é o mais interessante. Um objeto não identificado que eles detectaram em radar tinha um tamanho apreciável. Ele diz que, pronto, eu também não sei a técnica do radar, mas ele dizia que era do tamanho de um polegar. Devia ser bastante grande. E que a velocidade era ascendente e bastante rápido. Eles tinham que estar sempre a mudar a área do detectação do radar. Mas existem outros casos conhecidos da Força Aérea. Acabou aí? Acabou? Eles têm muitos vídeos. Pronto, não, mas chega, olha, ficou o flash. Nós, Exatamente, o assunto foi levantado e claro, vamos esperar pelos novos desenvolvimentos. Tem que ser concluído, de certa forma. Não conclua, mas já que o tempo é uma coisa. Temos aqui algumas imagens. Temos várias imagens, temos uma bastante engraçada que diz assim, foi na altura... Isto é humor com origem em óculos. Houve um caso em Portugal que já deve ter articulado 1 de junho de 2004, um fenómeno que foi observado em todo o país. Provavelmente foi o caso com o maior número de testemunhas em Portugal. Não sabem o que é, eu tenho uma teoria pessoal sobre mesmo. E tem aqui uma imagem de um cartoon que saiu no Diário de Notícias que acaba por mostrar o impacto que os OVNIs têm na comunicação social e na sociedade. Objetos estranhos nos céus de Portugal. O que diz, empregado precisa-se. Mais à frente tem um cartoon feito por um ovniologista francês, o Jean-Pierre Petit, que acaba por resumir de forma muito interessante o que é a ovniologia. A ovniologia light, 0% de ciência. Que ocorre no meio da ovniologia. E nós queremos contradizer isso, porque há ciência em ovniologia, sim. Há pessoas, cientistas, que investigam os OVNIs de forma pessoal. Isso acaba por ser, e fazem de forma científica, como é óbvio. E posso dar um exemplo rápido de um grupo que faz parte do Centro Nacional de Estudos Espaciais de França, o CNES, que desde os anos 70 tem um grupo de investigação de fenómenos aéreos não identificados. Eles chamam de fenómenos aéreos não identificados.
Esse grupo foi evoluindo ao longo dos tempos, tem cerca de 1.600 testemunhos catalogados e vão disponibilizá-los na internet. Eu até chamar isso, como já ouvi falar objetos, já ouvi falar mais calma, não, se só mais deixaram de falar. Não, mas este é identificado. Deixa eu ver se ali posso ficou o flash. Na minha modesta opinião, não falam de objetos. Agora fala-se de Pois está bem, mas ia ficar aqui, desagradável. E a querer pensar que serão fenómenos celestes. Porque é sempre acima do nível do Sol. No dia que houver esse fenómeno, pronto, desde que seja acima do nível do Sol, a litosfera, a estratosfera, tudo o que seja fora da litosfera, não é? Eu penso, até porque tenho lido outras coisas, estava há pouco a citar o estudo da tal estrela que os matemáticos teriam visto, a explicação que tem na Terra, não vamos desenvolver. Mas de facto, há muitos fenómenos celestes que nós ainda não abrangemos. Claro, alguns caíram, mas foram à procura, como o senhor sabe, eram meteoros. Não é? Muitas vezes caem porções do espaço, mas algumas ficam suspensas. E mais, nós sabemos, isto faz lembrar a história do Astérix um pouco, as toneladas de lata que andam em cima de nós. Vocês já imaginaram as toneladas de satélites que neste momento gravitam à volta da Terra? Só para as televisões, para as grandes sociedades de informação. É uma loucura. É uma loucura. E como é que isso está em suspensão? Agora é um fator de confusão. Mas em relação... Está a ver ou não? É um fator de confusão terrível. Mas quando falamos em fenómenos que são observados, estamos a falar em óbvios e em óbvios. Não, nós entendemos a precisão do termo e a precisão com que se quer falar. É porque geralmente isto, eu vi um óbvio, a pessoa não pode dizer isso. Claro. Porque não sabe se... Tem a sensação de ter um objeto. Eu vi um fenómeno. Um objeto viu. Agora, fenómeno. Penso que é um fenómeno. Agora, haverá fenómenos celestes, porque há aqui uma diferença entre um fenómeno celeste, devido à atividade para o homem, há de ser muito desconhecida, a astronomia, tudo o que é a cosmografia, a análise do fenómeno celeste, é um conhecimento contínuo, progressivo. Nós nunca saberemos tudo acerca disso, primeira coisa. E depois o conhecimento científico, onde se possa testar, não é? Porque, como vocês sabem, uma ciência, para ser ciência, a observação, a experimentação e o lei. E, portanto, sem estes princípios básicos, ainda não pode ser constituída a ciência, como qualquer ciência. Tem que se basear na observação, de acordo, mas depois a experimentação, por causa das prescrições da lei. Portanto, até lá, eu penso que temos um caminho a percorrer e... Pronto, não é fácil, não é fácil porque... Não é fácil porque estamos a lidar com um assunto que para já não tem propriamente interesse científico. Pois, não tem. Não, isto é mera curiosidade, não tem assim. Dentro da biologia há um pouco aquele sentimento. Para além da curiosidade, é difícil outros interesses moverem alguém a investigar a biologia. Isto é um problema da biologia, ser ciência vai na comunidade científica, mas não, vem da comunidade, vem do interior da biologia. Mesmo não viesse, você sabe que a ciência é impiedosa e batizaria muito mal, não é? Não é uma ciência porque se calhar não há interesse económico em investigar. Não há interesse divulgar. Pois, não é algo que não é palpável. Bom, ficamos por aqui, mas não fizemos este nada. Aí.
na sexta. Mas já tenho mais de Exatamente, porque eles depois